Que bênção estarmos juntos. Eu não sei você, mas eu fico muito alegre e feliz nos dias de sábados, quando está um dia bonito, agradável, né? Estarmos juntos aqui é uma grande bênção. Que bom que você está aqui. Que bom que estamos juntos. Espero que, de maneira poderosa e maravilhosa, o Espírito Santo possa consolar o seu coração, a sua mente. Eu não conheço muito bem a maior parte de vocês, e nem vocês conhecem muito bem a mim, mas eu sei que cada um de nós temos uma história, uma luta, temos motivos de oração, derramamos lágrimas, e talvez alguém aqui precise de uma resposta, de sabedoria, de discernimento, de uma ajuda, um auxílio, mas eu sei que também pode ser que Deus, que é o nosso único e maior ajudador, Ele esteja com as bênçãos separadas e desejoso de derramar sobre mim e sobre você, mas talvez nós ainda não entendemos que nós precisamos abrir algumas portas para que Deus possa abençoar. Então nessa manhã Deus queira nos ajudar a entendermos de que há algumas portas fechadas e que ao abrirmos Ele poderá fazer aquilo que Ele deseja fazer, que é algo muito maior e melhor do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Bom, eu queria, vai ser projetado ali na nossa breve reflexão. Está sendo colocado aí na extremidade do banco ali uns papeizinhos, umas canetas, mas não se preocupe com ele agora, a gente vai usar mais no final, tá? Não precisa mexer, deixa ele aí, né? Aguente a curiosidade, deixa ele, não mexe. Tiago, não mexe? Agora, Tiago. Já mexeu, Tiago? Não mexe, deixa ele. Tá? Bom, eu vou ler aqui umas passagens bíblicas com você, mas eu queria antes disso que você acompanhasse comigo a leitura ali na projeção. A reflexão tem esse título aí, A Menina dos Olhos de Deus. O que é a menina dos olhos? Deve ser a nossa olho, como pode dizer, a pupila ali. Algo que nós temos de mais sensível no nosso corpo, qualquer mínima poeirinha que possa entrar no olho causa grande incômodo. E nós protegemos, e veja que interessante, né? A qualquer sinal de perigo, nossos olhos de maneira automática já se fecham para proteger esta parte tão sensível. Bom, e é interessante porque na Bíblia aparecem alguns textos que se referem à menina dos olhos de Deus. E olha, Salmo 17, verso 8 diz assim: guarda-me como a menina dos olhos. Aqui é o salmista orando a Deus e pedindo: Senhor, guarda-me como a menina dos olhos, a menina dos teus olhos. E quem sabe você nesta manhã aqui também salvo, quer dizer o mesmo: Senhor, guarda-me, ajuda-me como a menina dos teus olhos. Só para acordar, tinha um domingo que eu vi, aí eu pedi para fazer, agora para todo mundo acordar. É isso aí, Luiz. Certinho, combinado, agora para, viu? Tudo bem. E Zacarias 2, verso 8, diz assim, olha, só o trechinho ali: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aqui é Deus falando para nós. Ninguém toca em você ou em mim que não ofenda a Deus, que não toque também em Deus, porque nós somos a menina dos olhos dele. Ou seja, a parte mais sensível de Deus sou eu e você. Amém? Amém. Olha esse outro texto, Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Rodeou e cuidou dele, guardou com a menina dos seus olhos. Deus cuidando do seu povo, dos seus filhos. E vemos isso na palavra de Deus. O povo era rebelde, irmão, assim como você somos também. Mas Deus é paciente, bondoso, longânimo. Ele insiste conosco. O Salmo 23, ali uma leitura mais próxima do original, diz que Deus nos persegue com sua bondade e misericórdia, porque a gente é teimoso, irmão. Ele continua perseguindo, insistindo conosco, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. Bom, e esse aqui, ó, Provérbios 7, verso 2 diz: guarda os meus. Aí Deus fala para nós: olha, filhos, é o seguinte, para que eu possa cuidar de você, guardar você, você também precisa guardar os meus mandamentos e viver a minha lei como a menina dos teus olhos. E aí, irmão, como é que está a nossa fidelidade a Deus? Em todos os aspectos. Porque muitas vezes Deus não consegue cuidar de nós, e com lágrimas Ele diz isso, porque nós não estamos ouvindo a sua voz e atendendo o seu chamado ou pedido.
Bom, olha que interessante. Vou zoom aqui, né? Quem é aquele carequinha ali? Quem quer arriscar dizer quem é o Paulo, né? Todo mundo sabe que o Paulo é meio calmo. Olha o que Paulo diz, olha que interessante. Paulo fala assim lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Mas vos amo, sereis menos amados. Ele conclui: por isso, ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Paulo está escrevendo para a igreja de Deus. Veja, eu quero que você reflita o seguinte: homens e mulheres de Deus, eles possuem uma sensibilidade espiritual. Paulo, ele está manifestando um amor e cuidado pela igreja, demonstrando que ele possui as marcas de Cristo, porque Cristo se preocupa com a igreja. Eu sei que você tem muitas preocupações, irmão, eu também tenho. Mas para o céu e para Deus, não há nada que divida a sua atenção, pois toda ela é dedicada exclusivamente à sua igreja na terra. E a igreja não são as paredes, a igreja sou eu e você, amém? Amém. Paulo está falando assim: olha, eu oro por vocês, eu choro por vocês, e pode ser que eu seja perseguido, seja fraco, mas se vocês estiverem fortes, a minha alegria estará completa. Lembra de Neemias? Neemias, quando ouviu o relato de como estava Israel, as muralhas derrubadas, o templo queimado, ao ouvir esse relato, ele chorou copiosamente. Ele vivia em um palácio, era copeiro do rei, tinha conforto, mas isso não bastava para ele. A igreja de Deus tinha que estar viva, saudável, pessoas sendo salvas, pessoas sendo amadurecidas para a eternidade. Olha também esse outro personagem aqui. Aconteceu alguma coisa ali, irmão, mas isso aí, né? Ali, pelo cajado, você viu quem é, né? Moisés fala assim: olha, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Moisés amava tanto a igreja de Deus, amava tanto aquelas pessoas, que ele falou assim: olha, eu entrego a minha vida por eles. Aquele povo era rebelde, irmão, por vezes queriam apedrejar Moisés, mas Moisés manifestou um amor característico do amor divino. Senhor, eu luto para que a igreja, para que o povo possa ser perdoado pelo Senhor, ser abençoado por Ti. Olha, esse outro homem aqui, quem sabe quem é esse homem aqui? Estevão, né? Atos capítulo 7, ele prega um sermão, ele fala assim, enquanto ele está orando a Deus, apedrejado, ele ora e fala assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele está orando, pedindo a Deus o povo, enquanto o povo está apedrejando ele. Nós passamos pela Semana Santa esse ano, né? Qual é o título da Semana Santa? Quem lembra? Marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Veja, se não possamos ver claramente Cristo manifesto. Bom, olha aqui, ele repetiu o que o próprio Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estavam matando Jesus, cuspindo em sua face, o humilhando, o torturando. Ele fala: Pai, perdoa eles, estou morrendo por eles, até pelos romanos. Deste Deus de conhecimento de Deus. João 10, aí deu certo. João 10 apresenta Cristo, ele se revela a nós como um pastor de ovelhas, um bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que deu a vida por nós e fará tudo o que já fez, tudo o que podia ser feito. O céu deu o melhor que tinha por mim e por você. Aqui aquela figura de animais, pode dizer só a orelha dela, mas ela fala assim, ó, nesse texto. Aqui é sobre o ministério dela. Está no livro Testemunho para a Igreja, volume 1. A condição da causa de Deus e do povo nos esmagava. Nossa felicidade sempre dependeu do estado da causa de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu me preocupo quando nós estamos felizes demais com realizações pessoais, enquanto a obra de Deus muitas vezes está em grande necessidade.
Veja que Ellen White, bem como os demais homens e mulheres de Deus, a minha felicidade depende de como está a obra de Deus. E meu coração está ali. Olha o que ela diz ainda. Quando o seu povo está em próspera condição, sinto-me sentindo neles. Mas quando há apostasia e discórdia, nada nos deixa felizes. E se você já leu, ou se não leu, eu recomendo. São 9, é bem pouquinho, 9 livros de 800 páginas, 600. Testemunho para a igreja, volume 9. E Ellen White dá para ver, e eu estou no volume 2. Eu li outras coisas, mas eu não li esse aí, estou no volume 2. E no volume 1 eu impactei assim, ao ver o ministério de Ellen White, Thiago White, entre outros. Eram perseguidos, os próprios irmãos da igreja, às vezes não aceitavam, não, e ele mandava algumas coisas, e ele sofria, irmão, sofria, eles tinham que ir lá, e assim, ó, como eu vou falar que eu tenho que ter cuidado, né? Quem vai pregar tem que ter muito cuidado. E quando vamos falar com o outro, tem que ter cuidado, para não magoar, para que não sejamos mal interpretados. Irmão, vai ler um pouco do que Ellen White falava, tá? E muitos, por que ela era perseguida? Porque ela falou assim: Deus me chamou para dar um testemunho claro e direto, para repreender o pecado mesmo. E muitos não entendem isso. E eu não queria isso, ela diz, eu não queria isso. Isso me faz sofrer, ela era sensível emocionalmente. Mas eu não posso abandonar o que Deus me chamou para realizar. Ela ia lá, irmão, igreja dissidente, ela pregava na igreja, e eu falava assim: irmão, se converte, irmão. Irmão, e ela vai ler as cartas dela, irmão, para as pessoas. Algo que eu não queria para mim, advertir o erro. Mas por isso que ela sofreu muito. Veja, ela diz: estamos ligados a ela, a igreja, e quando ela prospera, experimentamos grande. Quando ela não prospera, obrigado, Costela. Experimentamos o grande. Quando não prospera, experimentamos grande sofrimento mental. Então, irmãos, o que eu quero mencionar com essa breve reflexão é que nós precisamos, irmãos, entender que muitas vezes a minha oração pode estar sendo egoísta. Tiago fala de pessoas que oram e não recebem o que pedem, porque oram com base em seu egoísmo, querem bênçãos e dádivas, contanto não estão usando as dádivas que receberam para fazer a obra de Deus avançar, seja ela financeira, seja ela de dons e talentos, de envolvimento, de tempo. Nós precisamos entender que Deus deseja que transformar nossa mente e nosso coração para que nós possamos estar com a mente segundo o semelhante a dele. Agora abre comigo só para ler lá em Ageu, profeta Ageu, uma página de livro. Quero ler com você alguns versos que está ali nesse livro do profeta Ageu. Ageu, o nome Ageu significa alegre, festivo. Ageu escreveu seu livro no ano 520 a.C., logo após o decreto do rei Artaxerxes libertar o povo de Deus para voltar para a terra, para Israel, para reconstruir a cidade e o templo. Na primeira leva de pessoas, pelo grupo que voltou a Israel, foram cerca de 42 mil pessoas que aparecem nas listas dos livros de Êxodo e Neemias. Só que tinha um problema em meio ao povo. O povo estava em profunda miséria, e você lembra que quando Neemias escutou o relato, ele chorou. Profunda miséria em todos os sentidos. O que estava acontecendo? Capítulo 1, verso 1, diz assim, verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, Ageu transmitindo a palavra de Deus. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim o povo dizia. O povo dizia: não, dificuldades, problemas, eu tenho dívidas, os inimigos estão ao redor, não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Ok, assim o povo dizia. Mas Deus continua. Então veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, aí Deus fala: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas ou ornamentadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E aí Deus fala assim: ok, vocês estão correndo atrás de ter uma casa confortável, de fazer os seus cursos acadêmicos, de receber promoções em seu trabalho, chegam certinho na hora, são empresários
muito eficientes, aumentam sua margem de lucro, ou mesmo que não tenha bênção, estão correndo atrás disso, seu tempo, recurso, ambição, dedicados a isso. Mas como anda a obra de Deus? Você sabe quantas pessoas foram batizadas esse ano aqui nesse tanque batismal? Desta igreja? Se você não sabe, já é um preocupante, porque é a obra de Deus, é a causa dele. Vou dizer para você, foram 4 pessoas batizadas. Amém? Amém. E aí, o Argeu e a Ruth que estão ali, bom saber para vocês, foram batizados aqui na Semana Santa. Amém por isso. E o irmão Luciano foi batizado também, ele é caminhoneiro. Ele mandou falar para mim agora de manhã: pastor, parei o caminhão que no sábado não viaja, vou para a igreja, está aqui, mandou foto da igreja Escola Sabatina. Amém por isso, que se entregaram e estão crescendo na fé. Na verdade foi 3 pessoas só, tá? Foram 3 batidos nesse ano, mas eram de outras igrejas. Também esse ano são 3 pessoas. E aí, quantas mais vão ser batizadas? Quantas eu estou me empenhando para apresentar Jesus para elas? Ok. Aí fala assim, Deus fala assim, olha o que Deus fala: considerai o vosso passado. Ele fala isso no verso 4, acompanha comigo, ele fala isso no verso 5. Agora olha o verso 7 de novo, vou ir pulando, tá? Verso 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Mais uma vez ele repete, a repetição mostra a ênfase de Deus. Ele vai repetir mais uma vez, olha agora no capítulo 2, verso 15. 2,15 ele fala assim, agora pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. E verso 18 ele continua, verso 18 agora: considerai, eu vos rogo, ele suplica, desde esse dia em diante, considerai o vosso passado. Reflita, porque muitas das coisas acontecem em nossas vidas. Eu visitei na semana passada uma família, não eram adventistas, fui à igreja uma vez e vi uma apresentação de uma criança que desejava me apresentar o seu bebê. Eu fui lá para fazer a visita, para explicá-los sobre a apresentação. A irmã falou assim, a mulher da casa: pastor, nós também queríamos que você pudesse orar por nós, porque as coisas estão difíceis aqui em casa. É mesmo? Pastor, olha, o gato ficou doente, tem que gastar com gato, o carro estragou, a moto foi apreendida, meu esposo ficou doente, de cama, não pôde trabalhar, e nem lembro mais, tem tanto problema, acho que a geladeira estragou também, alguma coisa assim. E eles perceberam que aquilo não era normal, irmão, era muita coisa. Isso só numa breve conversa. E eu disse assim, olha, queria eu vir aqui fazer uma oração e resolver o problema. Orou, está tudo resolvido. Mas ninguém vai ao médico com uma doença grave e o médico diz assim, olha, toma esse comprimido aqui, só um, toma uma vez só, tomou, curou. Eu não tenho esse tratamento ainda. Existe um tratamento. E eu falei para aquela família: vocês desejam receber o tratamento de Cristo? Começa por um estudo bíblico. Aí tem os cultos para ir, tem orações para serem feitas, e nesse tratamento a cura vai sendo estabelecida, as bênçãos vão sendo recebidas e o reconhecimento brota-lhes do coração ao ver as mãos de Deus atuando, trabalhando. E Deus fala assim: olhe para trás, reflita, considerai o vosso passado. Isso é o povo de Deus. Por quê? Aí Deus fala assim, volta lá agora para o verso 6. Ele fala assim, capítulo 1, verso 6, de Ageu. Diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, ou no saco furado. Olha o verso 9. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cuidar das ovelhas de Deus não é fácil. Cuidar da igreja não é fácil, não. Eu ia dizer a você que eu nunca quis ser pastor. Não esteve em meus planos ser pastor. Eu era o pastor dizia: Deus está
está te chamando para ser um pastor. Eu falei assim, eu ser pastor? Não, pastor. Eu gosto até de pregar, de dar estudo bíblico. Agora, ficar cuidando desses irmãos que ficam arrumando briga por causa de tudo. Aqui não, aqui ninguém briga, aqui é todo mundo certo, tá tudo certinho, aqui é maravilhoso. Mas tem outras igrejas, irmão, que o pessoal briga demais. E eu vou ter que me envolver em cada problema de cada família. E essa confusão, não, pastor. Que Deus abençoe o senhor, tá? Mas eu vou seguir outro caminho. Mas Deus falou assim, não é os teus planos, Rafael, é os meus planos para ti. E eu aceitei ser pastor porque eu entendi que só por esse meio eu posso ser salvo. É minha experiência. A maior bênção da minha vida está ocupada com as coisas de Deus. Uma vida ociosa para mim, espiritualmente ociosa, é a passagem para o inferno, coisa para mim. Não é fácil cuidar de ovelhas, não é fácil cuidar da igreja, se envolver na igreja. Veja, o pastor na Bíblia é como uma parábola para explicar ou ilustrar o que é ser um pastor. Você é um pastor, uma pastora. Você tem as suas ovelhas, seus filhos, sua família, seus vizinhos. Cada um tem o seu campo missionário. Olha o que diz o texto bíblico aqui, é Jacó. De dia me consumiu o calor ao cuidar das ovelhas, de noite e o meu sono foi dos meus olhos. Não é fácil não, irmão. É por isso que muitos não querem essa responsabilidade de se envolver na obra de Deus. E Deus dá uma advertência um pouco dura. Ele fala assim, olha, para aqueles que estão longe de Deus, ou que não estão fazendo o que Deus pede, vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Irmão, isso aqui é para mim, para você, é o povo de Deus. De nós. Olha, concluo com esse texto de um livro, não coloquei nem referência ali, mas assim, olha, se não se ganham vidas, se os santos não amadurecem, o nosso ministério é um fracasso. Então, atrás de muitas coisas importantes, mas como é que anda a obra de Deus em minha vida, o meu papel, a minha função, o meu envolvimento, os frutos? Dá para Jesus quando ele voltar, quais são os frutos? Bom, eu quero finalizar. Tem muita coisa boa aqui, mas capítulo 1, verso 12, finalzinho, diz, ali no verso você pode olhar, eu vou bem rapidinho, mas o verso 12 diz que o povo atendeu a voz de Deus. O profeta Malaquias, Ageu pregou e o povo atendeu a voz de Deus. O finalzinho do verso 2 diz, e o povo temeu diante do Senhor. Qual era a ordem de Deus? Capítulo 1, verso... Peraí, moxa. Verso 8, 1 verso 8 diz, Deus dá ordem, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando alguns amassam, mas o templo de Salomão era muito rico, cheio de ouro, preparou ali os materiais para a obra em abundância, nós não temos nada. Eu que construo a casa, irmão, eu sou da prata e do ouro. Ele diz isso no versículo capítulo 2. Coloca a mão na massa, vai cortar madeira, se coloca em ação. O povo atendeu e foi. O finalzinho do verso 14, capítulo 1, verso 14 diz, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, atenderam ao chamado. E aí Deus fala assim, últimos versos, vamos ler, capítulo 2 agora, verso 18 e 19. 2, verso 18 e 19 diz assim, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, foi quando eles começaram a obra, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Olha agora, mas desde esse dia vos abençoarei. Eu quero as bênçãos de Deus. Sei que você também quer as bênçãos de Deus. Mas veja aqui algumas condições para isso. Se eles não tivessem atendido o apelo, colocado a mão na massa, começado a dar umas facãozadas lá, cortar a madeira, a porta não tinha sido aberta e as bênçãos não seriam recebidas. Mas você, olha, agora presta atenção, marca o dia, porque desde esse dia em diante,
eu os abençoarei. Não é vigília, eu tenho que terminar. E aí, esse é o último slide da mensagem. Você sabe que na segunda pesca maravilhosa, Cristo veio sendo ressuscitado, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Cristo. Veja, não adianta só falar, Senhor, eu te amo. Cristo falou assim: se você me ama, então que a sua vida mostre isso. Se você me ama, cuide da minha igreja, cuide da minha obra, das ovelhas. E desta forma, o seu amor será manifesto, sincero e verdadeiro. E a pessoa se pergunta assim: olha, Senhor, eu te amo, mas não, aí eu não vou me envolver nessa igreja, passar por essas dificuldades, essas provações, assumir a cruz de Cristo. Bom, irmãos, você sabe que, não sei se alguns sabem aí, mas nós estamos em processo de reforma. Desde a enchente que estragou um pouco a nossa igreja, estamos tentando fazer da igreja uma ferramenta mais eficaz de pregação do Evangelho. Na semana agora que passou, veio um engenheiro aqui da associação fazer a sondagem do solo ali atrás, para que nós possamos demolir todo aquele prédio ali atrás e reconstruir um novo. Eu queria mostrar aqui uma fotinha para você. Quem estava aqui na Santa Ceia, irmão, na última Santa Ceia, quem estava aqui na última Santa Ceia? Foi muito bonito, não foi? Foi muito bom. Mas você sabe que nós temos aquele prédio ali na frente, que é um prédio alugado. E nós gastamos em média mais ou menos R$2.500 por mês com aquele prédio, que está em péssimas condições. É um edifício de herdeiros, não vão mexer, não tem o que fazer. Mas não tem salas, tem as crianças. E olha aqui como é que essas fotos não ficaram bonitas, né, irmão? Eu estou na foto, até nessa parte ficou bonita, mas o resto das paredes ficou bem feio. E até meio ruim de mostrar assim, poxa. Imagina, irmão, como é que os pais vão trazer seus filhos? Imagina alguém que não conhece a igreja. Novo Tempo convidou, encontrei uma igreja, aqui, Central de São Leopoldo. Vou lá, vou levar meus filhos, entra na salinha. Rapaz, o cheiro aqui não está muito bom. Parabéns à equipe, os líderes. Fizeram o melhor que puderam, está tudo até bonito lá, colocaram até algumas cortinas para tapar a parede assim. A salinha está muito parabéns, cada vez melhoram mais. Que Deus possa abençoar vocês, está lindo na medida do possível. Mas podemos fazer mais. Eu posso ter uma casa confortável e bonita, deitar na minha cama, mas olha como está a casa de Deus. E aí, irmão, olha como vai ficar. Você vai assim, isso aqui é só uma fachada, tá? Por enquanto ela é a nova fachada. Se Deus abençoar, e nós também fizemos a nossa parte. Por enquanto vamos mexer muito na estrutura na frente, tá? Primeiro a gente vai priorizar as salinhas. E aí, eu não tenho aqui imagem 3D, mas eu queria mostrar um pouco para você. Isso pode tirar e o Luiz vai colocar ali para mim a planta, o desenho arquitetônico de como vai ficar a nossa posição ali atrás. Então ali, né, aumenta esse primeiro quadradão aí. Irmãos, ali atrás, aquele prédio vai ser todo demolido. Todo demolido. E vai ser construído um prédio de 3 andares. Como eu falei, isso aqui é nosso sonho, tá? Está o projeto pronto. Então falta um detalhe só, mas são três pavimentos ali. E ali você pode olhar um pouquinho, quem entende como é que vai ser. Ali tem a salinha, os banheiros vão mudar, os banheiros não vai ser mais do lado, vai ser nesse primeiro pavimento embaixo ali, novos banheiros com acessibilidade. Vai ter a cozinha, a área de serviço vai ser desse lado. Vai vir um pouco mais para cá, vai diminuir o espaço aqui para poder aproveitar bem o espaço. Aí você pode ver que no meio ali é um espaço amplo. Tá bom ali isso, obrigado, Luiz, eu estou rateando. Tá bem fraquinho. Um espaço amplo aqui, que é a área social, bem grande aqui. Aqui é a primeira sala, aqui são os banheiros, aqui os de acessibilidade, aqui vai ser a cozinha, a área de serviço, aqui são as escadas. Logo no segundo lá agora, aqui é o segundo pavimento, o segundo andar. E aqui são diversas salas, bem amplas e boas, e uma varanda ou sacada aqui também, com acesso por aqui, nessas 2 salas, e várias salas amplas, bonitas e boas. Esse terceiro andar agora, é do lado, bem do lado. Do outro lado. O outro lado sem ser esse lado, esse aí. E aí vai ser a sala dos jovens. Volta na sala dos jovens, diga amém. Amém.
É grande sala dos jovens. Sala dos jovens e também salão multiuso. Então vai ser lá no terceiro andar, uma sala bem ampla para fazer projetos, um monte de coisa. Irmãos, nós temos na igreja clube de aventureiros, clube de desbravadores, clube da terceira idade, que tem vários movimentos que são feitos, a Mita daqui, né? Tem muitas ideias, há muitas ideias de fazer ali um artesanato, de fazer um curso de culinária, de fazer uma classe novo tempo, muitas coisas, irmãos, mas não temos onde fazer ou como fazer. Sabe qual é o meu sonho, irmão? É que esse prédio, aquele prédio, seja algo funcional. Sábado, domingo é o dia todo, irmão. Tem alguma coisa acontecendo. A aula de música, às 5 da tarde, à noite, está acontecendo. O Michael aqui está dando aula de música, ensinando instrumentos. Tem um coral também. Olha quanta coisa. E vai multiplicar essas coisas. Mais pessoas serão alcançadas, mais projetos realizados. Me mandaram mensagem da prefeitura. Pastor, vem aqui, vamos conversar. Foi eu, o pastor Clóvis, da Vila Teresa. Pastor, em São Leopoldo nós queremos dar total apoio. É um adventista que trabalha lá. Total apoio para as igrejas. Se vocês precisarem, estamos à disposição. Isso é muito bom. Sabe por quê? A gente às vezes vai fazer quebrando o silêncio no passado. Enviamos ofício, olha, tem que ter aqui os policiais, tem que fechar a rua. Foi ninguém, irmão. Estava a gente lá cuidando para os modos não atropelar as pessoas. Então, ter esse apoio. E aí, o que precisa ser feito para que nós tenhamos esse sonho alcançado? É o seguinte, irmãos. Nós precisamos também entrar com a nossa parcela. Tem aí um bloquinho aí, agora você pode pegar se você quiser. Está no banco aí, você quer dar uma olhadinha? Talvez não, acho que está para todo mundo. Esse bloquinho é uma espécie de carneiro, aí não tem, está tudo em branco, tá? Só tem que colocar nome, tem que colocar valor, mas fica tranquilo aí, deixa eu explicar para você. São carnezinhos com 10 parcelas, digamos assim. E esse carnê é só um símbolo para materializar o nosso envolvimento. É um pacto com Deus. E agora é uma hora delicada, né, de falar de dinheiro, né? Agora ficou meio chato o negócio. Mas, irmãos, eu lembro que, já falei isso aqui, eu lembro que eu era dizimista e até eu oferto pacote na igreja. Mas sempre quando aparecia projetos como esses, agora, ou então uma cesta básica, como a Fran está precisando, eu ficava um pouco constrangido e ficava desconfortável. Porque eu assim, ó, separava o dízimo, o pacto e o resto, irmão, sobrava nada, nem um quilo no bolso. E isso me incomodava muito. E eu pensava, você não pode, Senhor, eu sou dizimista, sou pactuante e não tenho paz. Não estou alegre por isso. Foi quando uma semana de oração, eu aprendi muita coisa ali, aceitei o apelo e comecei a fazer um terceiro pacto. Ou um segundo, né? Dízimo, pacto na igreja, na sala, como Deus pede. E o terceiro, agora esse valor aqui eu vou separar, que vai ser para me ajudar, para mim administrar. Eu vou ajudar o que eu quiser. Cesta básica, pagar de energia, comprar remédio para quem precisar, reforma de igreja. Quando aparecer, eu tenho em casa, eu tenho 3 caixinhas, o dízimo, o pacto e a oferta de sacrifício. Quando aparecia momentos como esses, eu ficava alegre em poder participar. Já estava lá o dinheiro, não estava separado. Era pegar e usar. E eu ficava vendo, não, eu posso ajudar. Conta comigo. E eu comecei aí eu já comprei madeira para construir uma casa de uma irmã. Já paguei com energia, de água. Já paguei até psiquiatra com um rapaz que tinha esquizofrenia. Irmão, eu fiz um monte de coisa. Olha que privilégio eu tive. E o mais abençoado fui eu. Porque eu decidi fazer esse pacto. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu também tenho meu carneiro. O que eu vou fazer? Já está lá o dinheiro guardado. Eu vou pegar ali, colocar um valor e vou. Está tudo certo. Eu não vou mudar, não vou mexer no meu orçamento. Porque já está estabelecido. Eu não tenho tempo para falar para você quantas bênçãos em resposta Deus tem derramado sobre minha família. Mas então esse carneiro, irmão, não é para você tomar uma lição agora se não quiser. Mas assim, bota aquele um fundinho para tocar no coração. Brincadeira. Irmãos, esse carnezinho, talvez você não saiba como está a sua ação familiar, então você pode pegar, levar para casa, conversar com a esposa, com os meninos. Qual valor a gente pode doar? São 10 parcelas. Olha, pastor, eu estou com uma situação muito difícil agora. Eu posso doar só R$10 por mês. Vou colocar aqui R$10, cada parcela R$10. Amém. Se é aquilo que Deus colocou em teu coração, se é aquilo que você pode doar, amém. Lembra aquelas moedinhas da viúva? 2 centavinhos? Deus falou, ela foi ela que mais deu. Não tem a ver com valor, tem a ver com fidelidade, tem a ver com coração. É o que você puder, é aquilo que, na verdade, é o seguinte, é conforme as bênçãos de Deus. Então para um pouquinho, olha para as bênçãos de Deus. Eu li hoje nos jovens ali, me dê mais 5 minutinhos, irmão. Eu li nos jovens ali hoje, no texto.
que quando Moisés foi enviado para o Egito, Deus falou assim: Moisés, eu vou te falar tudo o que vai acontecer. Dentre das coisas que vão acontecer, Deus falou assim: Moisés, vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Eu vou despojar os egípcios para que eles possam pagar a conta com juros, porque eles escravizaram e vão pagar a conta agora. Aí quando da última praga acontece, capítulo 2, versículo 36, se cumpre o que Deus falou. Deus falou assim: olha, vão e peça para as suas vizinhas, para os egípcios, peça tudo. Eles vão dar, e pediram, deram roupas, deram joias, deram ouro, deram alimentos, deram tudo. A Bíblia diz que eles despojaram os egípcios, foram para o deserto com muitas riquezas. Aí lá na frente, você sabe da história, capítulo 25, verso 8, Deus fala assim, e 25, verso 2, Moisés fala para o povo que eu quero construir um templo. Eu poderia fazer aparecer o templo assim, ó, mas eu quero salvar o povo enquanto eles estão engajados em minha obra. Então fala assim para o povo: quem desejar trazer ofertas para Deus, tragam. Aquele que o coração se mover para ajudar, aceite esta oferta. Não é algo forçado, obrigatório. Só aceite a oferta daquele cujo coração, o Espírito Santo lhe tocar e lhe corresponder. Aceite isso. E Deus, ele requereu um valor, mas veja, Deus tinha dado dinheiro antes, irmão, tinha dado muito. Ele requereu uma parte do que ele deu. Nisso consiste a oferta. É devolver uma parte de Deus. E aí ao povo, ao fizer isso, Deus abençoa os meus recursos, a minha vida. E assim Deus cuida da minha família. Então, irmãos, eu queria saber se a igreja apoia essa reforma. Pastor, mas estava no colégio que ia sair, pastor. Ia sair no colégio, uma outra sede, tinha que vender isso aqui e tal. Irmãos, sabe que os planos mudam às vezes, né? O colégio é uma obra do cara e foi um pouco postergado. 3, 5 anos, não sei. Eu não posso esperar 5 anos para pregar o evangelho, irmão. Daqui a 5 anos, alguns jovens estão aqui podem sair da igreja. Pessoas que possam ser salvas perderam a oportunidade. Não, eu tenho que trabalhar hoje, irmão. A Vila Glória, que faz parte desse distrito, ficou 2 anos sem levar ninguém ao batismo. Uma igreja inteira, 2 anos sem levar ninguém ao batismo. Ninguém se converte. Qual o propósito da igreja? Passaram por uma reforma, vai ser inaugurada agora em maio, dia 18. A reforma trouxe os irmãos para uma união, para um fortalecimento, para uma missão em comum. Só agora, nos primeiros 3 meses do ano, 4 meses, foram batizadas 9 pessoas. Amém? Amém. Tem mais 6 pessoas que vão ser batizadas até junho, vai dar 15. E até o final do ano, mais de 20 pessoas. Mas a gente passou 2 anos sem batizar ninguém. A reforma ajuda nisso, é o envolvimento. A parede não prega, mas os irmãos, ao se envolverem nesta obra, Deus abençoa. E aí, eu estava numa reunião com a liderança, falando sobre a reforma. Muitos preocupados: mas a gente não tem muito recurso, como é que vai ser? Aí eu já vi isso acontecer, eu falei assim: irmãos, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, irmão, ele precisa da nossa fé. Essa que ele precisa. Fé e confiança. Vamos ter fé, vamos lá, pessoal, vamos ter fé, vamos abraçar isso daí. Vamos embora então. Eu falei assim: o que Deus vai fazer? Deus, ele vai abençoar os irmãos, para os irmãos abençoarem a sua obra. É assim que Deus faz. E aí, passou ali alguns dias, um dos irmãos fiéis dessa igreja, Deus abençoou com certeza, devolveu uma oferta significativa. E o caixa da igreja estava parado assim, não estava entrando nada. E essa oferta foi significativa, irmão. Foi um valor bem expressivo. Para mim foi uma confirmação das orações que fizemos. Deus pode mandar e abençoar as pessoas e trazer os recursos. Nós temos, eu quero ser bem claro para você. Hoje no caixa da construção nós temos um pouco mais de 18 mil reais. Por causa dessa doação muito expressiva. E precisamos de um valor um pouco alto, é verdade. Isso representa 13% do nosso objetivo. A obra é de 600 mil reais. Pouco mais de R$1 bilhão. A associação vai entrar com 450 mil reais. Que bênção, né? Presentezinho. Um pix de 450 mil. E eles vão começar com esse dinheiro. Vamos fazer ali atrás. Queira Deus que termina tudo com esse valor ali atrás. Aí se chegar na nossa hora e a gente não tiver, vai ficar a obra inacabada. Mas quem sabe, né? 10 meses, 10 parcelas. Deus vai nos abençoar para que nós abençoemos a sua obra. Deus abençoe você, irmão. Nós vamos atualizar os irmãos, né, mês a mês, como é que está aí o avançar dos recursos, até da obra também. Daqui a pouco vocês vão ver que esse prédio vai desaparecer dali, vai ser demolido.
e vai ser reconstruído um novo ali, e a gente vai avançar. Eu tenho convicção, irmãos, que só com esse prédio funcional ali atrás, esta igreja vai levar muitas pessoas para Cristo, vai gerar batismos e conversões. Eu queria saber se, aqui assim, eu sou pastor distrital, mas nós temos aqui 4 pastores locais, que realizam a mesma função que eu realizo, faz tudo, até batismo, se for o caso, eles se batizam. Eu quero saber se eles apoiam essa obra, apoiam esse projeto. Cadê os anciãos? E aí, apoiam esse projeto? Cadê eles? Olha aí, Saúl está vindo ali, amém, com o bloquinho na mão já. O valor é você e Deus, irmão, você tem com a sua família verde, mas se quiser pegar o bloquinho, pode vir. Alexander, Thiago. Essa pulseirinha é bonita, né, Thiago? Amém. Estamos juntos. Para chorar junto, para orar junto, para nos envolvermos nessa obra. Mas além do acionato, são os colegas de ministério aqui, que vamos orar junto com milagres, nos envolver. Também tem a liderança da igreja. E aí, será que a liderança apoia esse projeto? Será que vão se engajar? E aí? Olha aí. Olha aí, pode, pega o bloquinho se você quiser ou não, pode vir à frente. Quero chamar aqui a liderança. Aí. Segura desse lado. Quem tem câmera tira foto para registrar, né? Brincadeira, irmãos. Aqui são os líderes da igreja que querem apoiar com oração, com os recursos que Deus lhes dá. E obrigado também por isso. É uma obra de Deus, não é nossa, é a casa de Deus. Eu queria também saber se talvez você queira apoiar esta obra também, com orações, com envolvimento, com recursos de fato. Se você deseja apoiar também, eu queria, vamos ouvir um louvor agora, mas ficou em pé, amém, irmão? Isso aí, convicção. Vamos ouvir um louvor especial agora. E se você deseja, irmão, não, pode vir, Diego, para louvar, mas irmão, não é um apelo emocional, tá? Não toma uma decisão emocional, não é isso. É racional. Chega em casa com a sua família. Se você quiser agora, irmão, porque também é o seguinte, depois o inimigo cuida de trazer muitas preocupações e te esquece. Se você quiser agora, fala assim, olha, eu sei qual é o valor que eu posso contribuir. Coloca seu nome no bloquinho, tem que bota o nome ali, esse aqui é o meu. Eu vou usar esse aqui. Esse aqui é o valor, ou deixa para começar depois o valor, uma família vai estabelecer. Mas não é algo emocional, tá? Não é para te intimidar. É só para oportunizar que nós desenvolvamos essa obra. Certo? Vamos ouvir esse louvor especial. E se você desejar apoiar esta obra, pode ficar em pé para nós orarmos juntos. Como Zaqueu.
Se faltou bloquinhos, espero que tenha faltado, tinha 100, a gente vai confeccionar mais bloquinhos e colocar ali no mural da igreja. Você pode vir aos cultos ali, próximo sábado, alguém não esteve aqui, está sabendo, pode pegar o bloquinho, pode também usar, e você pode devolver, pode colocar ali no bloquinho junto com o valor do envelope, colocar na salva. Você pode devolver pelo SEVME também, colocar lá construção especificamente, e qualquer outra dúvida procura a liderança, o diaconato para ali informar. A reforma contempla também a nave, estava no projeto. Se tiver recurso, a gente vai para a nave. Se tiver recurso, vai comprar esse terreno aqui do lado, vão construir, aumentar a igreja, vão fazer um estacionamento. Tendo recurso, não tiver avançando. Essa continua sendo a igreja central no distrito. Mesmo que venha colégio e outra, essa vai ser a central. As melhorias são sistemáticas e constantes, para que assim nós possamos continuar pregando o Evangelho pelo de Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por teus milagres. Obrigado porque nos convida a fazermos parte de tua obra, Senhor. O Senhor é dono da prata e do ouro. O Senhor, Deus, pode tocar no coração de qualquer pessoa. O Senhor pode fazer aparecer na conta da igreja milhares de reais. Mas não é dessa maneira que o Senhor trabalha. Porque o Senhor não quer somente paredes ou um belo templo. O Senhor quer que nós nos envolvamos em tua obra, para que enquanto estamos trabalhando, cortando madeira, o Senhor está nos transformando, nos preparando para a eternidade. No céu teremos condições, é verdade. Mas o Senhor quer que nós, aqui na terra, que nós possamos construir templos. E o templo são as pessoas salvas, edificadas em teu nome. Que possamos construir templos vivos. Abençoe esse irmão, essa irmã que tem sido fiel. Abençoe cada um de nós também, quem sabe, alguém que precisa fazer um pacto contigo. Quem sabe há portas fechadas que precisam ser abertas. Quem sabe essa seja uma oportunidade para que nós possamos desenvolver mais. Para que pessoas possam ser salvas e nós façamos parte cada vez mais engajados nesse projeto, nessa obra. Nos abençoe, nos perdoe. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, a saída vai ser organizada pelo diaconato. Deus possa abençoar você ricamente. Tenha um ótimo sábado com Deus. Nos encontramos aqui amanhã para adorarmos a Deus.